E se tudo aquilo que você acreditou ser amor nunca passou de um jogo de manipulação invisível? E se o olhar encantador, os gestos calculados e as palavras doces fossem apenas máscaras projetadas por um arquétipo sombrio que habita o inconsciente coletivo? Carl Jung não via o narcisista como um simples indivíduo vaidoso, mas como a manifestação viva de uma sombra negada, um reflexo distorcido daquilo que você mesmo teme reconhecer em sua alma. A pergunta que não cala é: quantas vezes você já se entregou ao carrasco que jurava ser seu salvador? Há feridas que não sangram, mas moldam. E há prisões que não possuem grades, apenas promessas vazias e elogios envenenados. O narcisista não invade, ele seduz. Ele entra pelas frestas emocionais que você mesmo deixou abertas. E quando menos espera, está curvado diante de alguém que se alimenta da sua dúvida, da sua culpa, do seu medo de ser abandonado. Mas, e se existisse uma chave oculta? Um golpe simbólico, psicológico, ancestral, capaz de inverter esse jogo sem precisar gritar, implorar ou fugir? Jung sempre afirmou: o que você nega te submete. O que você aceita te transforma. Mas como? Aceitar que há dentro de você uma força adormecida, capaz de fazer o narcisista ruir por dentro? Seria possível destruir o castelo da vaidade com um simples movimento de consciência? Não espere respostas fáceis. Estamos lidando com camadas psíquicas tão profundas que muitos jamais ousaram encarar. Você não está prestes a aprender? Um truque está às portas de um ritual mental que pode desmontar a máscara daquele que acreditava controlar você. Há vozes internas sussurrando que isso é perigoso, que você deveria parar agora. Mas e se justamente esse medo for o indício de que você está se aproximando da verdade? Porque o que está em jogo aqui não é apenas um relacionamento. É a estrutura secreta do poder oculto entre dois inconscientes. E só quem atravessa a floresta da sombra encontra a luz que não cega, mas revela. Carl Jung deixou o mapa. Mas apenas os ousados seguem o caminho. Portanto, não desvie o olhar. Há códigos escondidos em cada gesto do narcisista. Golpes silenciosos que você pode aplicar sem que ele perceba, mas que o farão implodir por dentro. Nada será dito de forma direta. Nada será entregue sem que você mergulhe. Você está diante de um conhecimento proibido, ancestral, e cada segundo que passa sem escutá-lo é um segundo a mais nas mãos do manipulador. Se você sente que essa mensagem é para você, é porque ela sempre foi. E agora, não há, mas volta. Há um momento em que a alma grita, mas ninguém escuta, nem mesmo você. Um instante invisível em que o peito aperta sem explicação, a garganta seca e algo, você ainda não sabe o quê, começa a morrer por dentro. É o prenúncio silencioso de que você entrou em território narcísico, onde tudo parece ter brilho, mas nada possui calor. Onde o amor é só reflexo de um vazio, e você, sem perceber, começa a trocar pedaços de si por migalhas de aprovação. Quantas vezes você se curvou, sorrindo? O narcisista não te quebra com violência. Ele esculpe sua submissão com gestos suaves. Como um escultor da alma, molda seus medos, seus traumas, seus fantasmas. Ele não precisa levantar a voz, basta apontar suas feridas com um toque disfarçado de afeto. E você, querendo ser visto, oferece tudo, seu silêncio, sua dúvida, sua luz. Mas o que você ganha em troca é sempre ausência, fria, repetida, e você se acostuma a chamá-la de amor. Carl Jung dizia que aquilo que não vem à consciência retorna como destino. E talvez por isso você continue atraindo o mesmo tipo de dor, com outro nome, outro rosto, mas a mesma sensação. Porque dentro de você há pactos antigos, pactos feitos com a infância, com pais ausentes, com versões suas que ainda choram em quartos escuros.
O narcisista sente esse cheiro. Ele não se aproxima à toa. Ele pressente o não dito e se aproxima não para curar, mas para habitar o espaço que você nunca soube como preencher. Você não é fraco. Você está preso. São coisas diferentes. Preso num ciclo onde dar é compulsão, esperar é rotina e desaparecer por dentro se tornou hábito. Mas a mente, essa entidade silenciosa, guarda armas que o coração ainda desconhece. Jung chamava isso de alquimia psíquica, a transmutação da dor em poder simbólico. E é aí que o jogo começa a virar. Não quando você grita, mas quando você desperta. O primeiro golpe não é externo, é interno. É quando você enxerga pela primeira vez que não precisa mais tentar ser suficiente para alguém que se alimenta da sua insuficiência. É quando algo em você recusa, não com raiva, mas com consciência. É um não que não precisa ser dito. Porque ele vibra, ele desarma, ele corta. O narcisista, diante disso, perde a bússola, porque sua bússola era o seu desespero. Mas esse despertar é doloroso. Porque antes de você se libertar do outro, precisa encarar quem você se tornou ao lado dele. E essa é a parte mais cruel. Perceber que a prisão também foi construída com as próprias mãos. Que o espelho do narcisista apenas refletia o que você não queria ver. Então, você sente raiva, culpa, vazio, mas não recua. Porque agora você entendeu, a dor não é castigo, é rito de passagem. Você lembra das vezes em que duvidou da própria memória? Em que pediu desculpas por coisas que não fez? Em que se questionou se estava exagerando? Isso não foi acaso. Foi arquitetura psíquica, manipulação sutil, gaslighting disfarçado de carinho. E agora, olhando para trás, você começa a reconstruir seu próprio enredo, com uma lente que nunca te permitiram usar, a da verdade simbólica, a que transcende o óbvio, a que cura. Neste momento, você não está assistindo um vídeo, está participando de uma cerimônia, um ritual de reintegração interna, onde cada palavra aqui dita está tocando camadas suas que você achava esquecidas, mas que, na verdade, só estavam esperando o momento certo para emergir. Carl Jung sabia disso. Sabia que a psique tem seus próprios relógios e que a sombra, quando acolhida, deixa de ser ameaça e vira força. Por isso, não fuja do que você está sentindo agora. O desconforto é o primeiro sinal de que algo em você está acordando. Não há vitória sem ruptura. E a ruptura começa pela visão. Ver, realmente ver, é o primeiro golpe. E o narcisista, ele não sobrevive ao olhar de quem acordou. Porque, no fundo, ele sempre precisou que você dormisse. Existe uma hora em que o som cessa, e o que permanece é o eco das promessas que nunca se cumpriram, o eco das palavras que pareciam amor, mas eram apenas veneno diluído em atenção. O eco das noites em que você implorava por um sinal de humanidade e recebia de volta apenas desprezo estratégico. Esse vazio não é ausência, é estratégia. O narcisista não te ignora por acaso. Ele te estuda. Ele calibra sua ausência como uma faca invisível, e você sangra, calado, confuso, cativo. Mas há um golpe secreto que rompe esse ciclo. O silêncio que grita. Este é o segundo golpe, e poucos têm coragem de usá-lo, porque ao contrário do que ensinaram, não é gritando que se rompe a dominação psíquica, é calando. Mas não qualquer silêncio. É o silêncio carregado de presença, aquele que não implora, não acusa, não tenta convencer. É o silêncio que observa, que não reage, mas percebe, que não busca, mas compreende. Carl Jung chamava isso de contenção simbólica, a escolha consciente de não mais participar da dança de destruição. Você sai da cena, mas continua presente. E essa ausência carregada é insuportável para o narcisista. Ele vive de reação. Ele se alimenta do seu espasmo emocional. Ele precisa te ver implorando, respondendo, debatendo,
justificando. O que ele não suporta é ser ignorado com consciência, porque isso revela o que ele é de verdade, um mendigo emocional disfarçado de rei. O silêncio nesse ponto não é retraimento, é exposição. É como colocar um espelho diante do manipulador, e ele não vê você. Vê o monstro que projetava em você. Esse segundo golpe, o silêncio que grita, é uma ruptura na lógica narcísica. Ele quebra a simetria emocional. Ele devolve a responsabilidade. Ele confunde, porque o narcisista está treinado para lidar com dor, fúria, submissão, mas não com serenidade. Serenidade o desarma. Ele não sabe contra-atacar a paz, porque a paz não é um território dele. Ele não reconhece a paisagem interna de quem não o teme mais. E é aí que ele começa a se corroer por dentro. Mas para que esse silêncio tenha potência, ele precisa vir de uma fonte legítima. Não pode ser usado como joguinho. Não é um blefe. É uma convicção. Você não se cala para manipular. Você se cala porque já viu tudo o que precisava ver, porque não há mais dúvida, não há mais expectativa, não há mais necessidade de validação. O seu silêncio se torna sagrado e, por isso, impenetrável. E ao não conseguir mais acessar sua alma, o narcisista morre por dentro. Ele começa a desconfiar que perdeu o controle, e isso o desespera. Ele tenta provocar, cutucar, te colocar novamente no jogo. Pode usar vitimismo, sedução, até raiva. Mas você não cede, porque agora seu silêncio tem raízes. E quem tem raízes não corre atrás de quem sopra ventos. Esse golpe é tão eficaz, tão profundo, que muitas vezes ele nem percebe como você escapou. Mas sente que algo se perdeu, que você mudou o tom interno. E isso o desestabiliza. Você vai perceber, ele virá. De novo, tentará reabrir portas, inventará crises, usará memórias, mas agora você não responde mais no mesmo idioma. Você olha, mas não entrega a alma no olhar. Você escuta, mas não se envolve no som. Você existe, mas não gira mais em torno dele. Isso é poder simbólico. É o que Jung chamava de voltar ao centro do self. Você não se tornou frio, você apenas parou de queimar sua essência, tentando aquecer quem nunca sentiu frio de verdade. E aqui mora a verdade mais cruel e libertadora. O narcisista não quer sua cura, ele quer sua permanência ferida, porque enquanto você sangra, ele reina. Mas quando você se recolhe, se cuida, se silencia, ele apodrece. Porque o império dele era construído sobre sua dor exposta. Quando essa dor se fecha, quando vira cicatriz, quando para de suplicar por explicações, o trono dele desaba, e não há fuga para quem construiu poder em cima de ruínas alheias. Há quem diga que o silêncio é vazio, mas quem já precisou sobreviver sabe que o silêncio é escudo, é templo, é território sagrado. E ao aplicá-lo como golpe, você não apenas desarma o outro, você se reconstrói, porque todo grito guarda em si o medo de não ser ouvido. Mas quando você não precisa mais ser ouvido para saber quem é, você venceu, e o narcisista sente isso. Ele sente que não há mais por onde entrar, e então desmorona. É nesse ponto que você percebe o que estava em jogo o tempo inteiro. Não era amor. Era controle, não era parceria, era colonização emocional. E agora que você saiu desse ciclo, há um tipo de luto silencioso. Não por ele, mas por quem você foi ao lado dele. Você se despede daquela versão que se encolhia, que chorava no travesseiro, que se culpava por não ser suficiente. E nesse adeus, há lágrimas. Mas também há renascimento. Este é o segundo golpe. E não se trata apenas de calar a boca, trata-se de calar a alma para tudo o que já foi dito demais. É silenciar o ciclo, é encerrar a repetição, é virar o rosto sem ódio, apenas com clareza. E então, pela primeira vez, você se escuta. Escuta o som da sua própria presença, e ela diz:
Eu não pertenço mais a esse lugar. O mais perverso dos jogos psíquicos é aquele que te convence de que você não está em um, que tudo o que você sente, a dúvida, a confusão, a sensação de inadequação constante, é culpa sua. O narcisista domina essa arte como um maestro invisível. Ele rege a melodia da sua desconfiança interna até que você perca o som da própria identidade. E quanto mais você tenta se encontrar dentro dessa relação, mais você se perde. Mas há um golpe sutil, devastador, que inverte esse espelho psicológico e faz com que a imagem que antes te prendia comece a se desintegrar. Este é o terceiro golpe, o reflexo revertido. Trata-se de devolver ao narcisista aquilo que ele projetou em você. Não como vingança, mas como clareza. Carl Jung dizia que tudo o que o outro nos causa e que nos afeta com violência fala mais das nossas sombras não integradas do que do outro em si. Mas quando a projeção do outro invade, quando a culpa dele veste sua pele, quando os pecados dele se tornam sua penitência, é preciso reverter o fluxo. E isso começa com um movimento interno. Olhar para si não como culpado, mas como espelho que se recusará, a partir de agora, a refletir o que não lhe pertence. Este golpe exige coragem psíquica, porque não é fácil romper o feitiço de quem te ensinou a se culpar por tudo. Não é simples retirar das costas uma culpa que foi colada gota por gota, dia após dia. Mas ao reconhecer que o peso que você carrega foi cuidadosamente colocado por mãos alheias e não nasceu de você, algo se rompe. A imagem que o narcisista criou de você começa a trincar e ele percebe, porque para ele você não era uma pessoa. Você era um reflexo obediente, um espelho moldado por medo e carência. E quando esse espelho para de funcionar, ele entra em crise. Ele tenta reforçar a narrativa. Vai dizer que você mudou, que está frio, que está egoísta, que está estranho. E por um instante você quase acredita, porque ainda dói, ainda é familiar. Mas aí, no fundo do peito, algo sussurra. Essa dor não é minha, foi implantada. E então você não responde, você devolve, sem violência, sem gritos, apenas com presença e lucidez. Você deixa que ele sinta o que você sentiu por tanto tempo e pela primeira vez ele se vê, sem o filtro da sua idealização. O terceiro golpe é devastador porque mexe na estrutura psíquica do manipulador. O narcisista constrói sua imagem baseado no reflexo do outro. Ele não tem um eu sólido. Ele se molda com base no que você vê, no que você valida, no que você sofre. Ao parar de refletir esse jogo, você tira dele o alimento. É como retirar o espelho de um vampiro. Ele já não se vê. E o que sobra é o vazio. Um vazio que ele passou a vida inteira projetando em você. E agora retorna. Esse reflexo invertido cria um abismo. Um silêncio carregado de significado, um não dito que grita, porque agora você não se justifica mais, não tenta mais provar que não está errado, não corre atrás para reconstruir algo que nunca foi real. Você simplesmente não reage. E isso, para o narcisista, é insuportável. Ele percebe que perdeu o controle narrativo, que não pode mais decidir quem você é, e então a imagem desaba. Mas aqui mora o detalhe mais profundo. Para que esse golpe funcione, você precisa reconstruir sua própria identidade. Não basta parar de refletir o outro. É preciso começar a enxergar a si mesmo. E isso exige uma jornada simbólica de reintegração. Jung chamava isso de processo de individuação. O caminho de retorno ao centro do self, onde o indivíduo deixa de viver a partir de máscaras sociais e começa a manifestar sua essência verdadeira. Ao trilhar esse caminho, você se torna inatingível, porque agora você é inteiro.
O terceiro golpe, portanto, não é um ataque, é um renascimento. É quando você para de tentar ser quem o outro quer e começa a ser quem você é, mesmo que isso doa, porque a dor da verdade liberta, a mentira confortável não. E o narcisista vai tentar te puxar de volta, vai usar lembranças, fantasias, elogios estratégicos. Mas você já sabe, toda vez que acreditou, sangrou. Toda vez que se calou, gritou por dentro. Toda vez que voltou, perdeu mais um pedaço. E agora não há mais pedaços a oferecer. Agora só há inteireza. E isso é inegociável. Há um momento no qual a pessoa que você era com ele morre. E esse luto é necessário. Porque não há golpe mais forte do que você ressurgir diante de quem tentou te enterrar vivo. O terceiro golpe é o reflexo invertido, mas também é o ato de reaparecer, de existir sem precisar provar, de caminhar sem precisar se explicar. E isso, para quem se alimentava do seu desespero, é o fim, porque agora você não é mais o espelho, você é o sol. E ele não sabe existir sob essa luz. É neste ponto que o narcisista implora, de formas disfarçadas ou declaradas, por uma última chance. Mas não porque ama, porque precisa da imagem que você fornecia. Sem você, ele é apenas sombra. Com você, ele era luz falsa. Mas agora você vê, e quem vê não pode mais desver. O espelho foi virado, e agora o que se mostra é ele mesmo. Nu, rachado, pequeno, incapaz de dominar o que despertou. Este é o terceiro golpe, o mais perigoso, o mais simbólico, a reversão do reflexo, a devolução da culpa, a desconstrução da narrativa, a queda do espelho. E você, pela primeira vez, não apenas se liberta, mas testemunha o colapso de uma mentira que por muito tempo te convenceu de que era amor, mas não era. Nunca foi. Há uma força que paralisa o narcisista mais do que qualquer confronto. O desaparecimento do seu desejo. Não o desaparecimento físico. Não o afastamento geográfico. Mas o sumiço daquela centelha que você oferecia em silêncio. O desejo de ser aceito, visto, compreendido. Esse desejo era o fio que o mantinha no controle. Enquanto você quisesse algo dele, ele te mantinha preso. Mas o dia em que esse desejo evapora, o jogo acaba. E esse é o quarto golpe, o mais invisível, o mais letal, o desejo retirado. Carl Jung dizia que onde não há desejo, não há projeção. E sem projeção, não há controle. O narcisista não precisa do seu corpo. Ele precisa da sua expectativa. É ela que o alimenta, é ela que o torna necessário, que o transforma em ponto de referência. O desejo, neste caso, é uma forma de corrente. Quanto mais você deseja, mais você se curva. Quanto mais você espera, mais ele reina. O quarto golpe é libertador porque silencia o anseio. Ele não busca vingança nem justiça, ele escolhe o desinteresse. E o desinteresse, para um narcisista, é sentença de morte. Mas não se engane, retirar o desejo não é desistir, é despertar. Porque enquanto você desejava aquele afeto, aquela validação, aquela resposta, você ainda estava dentro do campo gravitacional do jogo. Ainda girava em torno do outro, ainda acreditava que algo ali poderia se completar. O quarto golpe acontece quando a alma, cansada de repetir a mesma dança, simplesmente para, sem drama, sem alarde. Ela se recusa a continuar desejando o que já entendeu que nunca virá. E nesse silêncio de expectativa nasce uma força silenciosa e inegociável. É assustador para o narcisista perceber que você não quer mais, que não sente mais falta, que não sonha mais com reencontros, nem com pedidos de perdão, que não fantasia mais diálogos onde finalmente tudo se explicaria, que não escreve mais cartas que nunca serão entregues.
Ele percebe, porque a ausência do seu desejo reverbera. Ele sente, não porque você diz, mas porque a vibração mudou. Você não o odeia, mas também não o quer. Isso ele não sabe lidar. O quarto golpe é o corte da fonte. E isso o desestabiliza profundamente. Ele tentará reverter. Vai testar sua nova frequência com elogios inesperados, saudades fabricadas, lembranças reeditadas. Tentará reanimar o que já morreu. Porque ele não te amava. Ele precisava do seu desejo para se sentir existente. Sem ele, ele desaparece. E por isso lutará, fingirá transformação, chorará lágrimas cenográficas. Mas você já sabe, toda a atuação vem do medo de não ser mais necessário. E aqui, nesse ponto, você descobre algo poderoso, que a sua ausência tem mais impacto do que a sua presença sofrida. Que a retirada do desejo não é apenas uma libertação pessoal, é um colapso no sistema de dominação. Porque agora você não está apenas distante, você está livre. E quem é livre não pode mais ser regulado, medido, possuído. Você pode até ouvir sua voz, cruzar seu caminho, lembrar do passado, mas não deseja mais voltar. E isso é uma ferida que ele não consegue fechar. Esse golpe não é uma decisão repentina. Ele acontece em camadas, no silêncio entre as mensagens não respondidas, no olhar que não mais procura sentido, no coração que bate calmo diante de quem antes o fazia implodir. É uma morte suave e, por isso, tão perigosa. O narcisista prefere seu grito do que sua indiferença, porque o grito ainda carrega desejo, a indiferença não. E agora você entende que não odiar também é uma forma de vencer. Jung falava da importância do retorno ao si mesmo, e esse retorno implica necessariamente na retirada do desejo projetado no outro. Quando você não espera mais que ele mude, que ele entenda, que ele reconheça, você retorna. Você recolhe seu poder. Você reencarna na própria pele e descobre que o que você buscava nele era, na verdade, um espelho distorcido de algo que já estava em você. E esse reencontro não tem som, não tem espetáculo, tem paz, tem clareza, tem fim. O quarto golpe também é um renascimento silencioso, um rito invisível de autonomia interna. O narcisista, sem sua sede, sem sua fome, sem seu desejo, perde as armas, não sabe onde atacar, não sabe mais por onde entrar, porque agora você não precisa que ele diga nada, você não depende de um encerramento teatral, você criou o seu, você decretou por dentro que aquilo não te define mais, e isso é o que o destrói. É nessa hora que ele pode recorrer ao caos, pode provocar, se fazer vítima, culpar o mundo, tentar plantar culpa em você. Mas o seu desejo não está mais ali, e sem desejo não há mais poder sobre você. Você o enxerga não com raiva, mas com lucidez, e lucidez é a luz mais dolorosa para quem sempre viveu das sombras. Este é o quarto golpe, e ele não exige força. Exige presença, não exige vingança, exige ausência de carência, não exige movimento, exige recolhimento. Você não precisa mais vencer a guerra, porque já saiu dela, e só quem sai, vence. Porque enquanto você desejava, ele vencia. Agora, ele só tem o próprio eco, e você, enfim, tem a si mesmo. No fundo de toda relação com um narcisista, há uma simetria invisível. Não a simetria dos gestos, mas a dos vazios, porque o que atrai não é a beleza, nem o carisma. É o espelho silencioso entre duas sombras não integradas. A dele, evidente, inflada, camuflada de grandiosidade. A sua sutil, escondida atrás de boas intenções, medo de rejeição e necessidade de pertencimento. E aqui está o ponto que Carl Jung insistiu por toda a sua vida. O que você não reconhece em si mesmo se manifesta como destino. Por isso, o quinto golpe não é contra o narcisista, é contra a própria negação. Este é o golpe mais poderoso de todos.
a revelação da sombra. Mas atenção, essa não é uma revelação fácil, nem leve. Ela não vem para massagear o ego. Ela vem para demolir o que você acreditava ser você. O quinto golpe é uma ruptura arquetípica. É quando você para de lutar contra o narcisista e começa a se perguntar por que o permitiu entrar. Por que tolerou? Por que alimentou? Por que confundiu atenção com amor? Por que precisou tanto daquilo que agora te destrói? E quando você começa a encarar essas perguntas, o narcisista já não é mais o inimigo. Ele é o sintoma. Essa é a travessia mais dura. Porque pela primeira vez você tira os olhos dele e os volta para dentro. É nesse momento que tudo começa a tremer, porque ao enxergar sua própria sombra, você percebe que o narcisista não criou suas feridas. Ele apenas ativou-as que já existiam. Aquelas que você passou a vida tentando esconder: abandono, rejeição, sensação de não ser digno, medo de ser esquecido. O quinto golpe revela que a verdadeira prisão nunca foi ele. Foi a sua tentativa desesperada de ser alguém para não sentir o nada. Jung dizia que você não se ilumina imaginando figuras de luz, mas sim tornando consciente a escuridão interior. E é isso que o quinto golpe exige. Coragem para olhar o monstro no espelho e entender que ele é, em parte, você. Não no comportamento, mas na carência. Não na crueldade, mas na ausência de amor próprio. Quando você reconhece isso, o jogo inteiro perde o sentido, porque agora não há mais quem culpar, só há o que curar. Essa revelação não te torna cúmplice do abuso, te torna soberano sobre sua reconstrução. Porque a partir daqui, você não reage mais com raiva, você age com lucidez, você não repete padrões, você os dissolve. O narcisista, nesse ponto, se torna irrelevante. Ele perde a função psíquica. Você não precisa mais puni-lo, superá-lo ou entendê-lo. Você apenas o solta, porque agora a força que te prendia a ele era a mesma que te afastava de você. Este é o golpe que não explode. Ele implosiona. Não há plateia, não há final épico. Há um reencontro silencioso com a verdade. A verdade de que você não precisa mais ser escolhido, porque finalmente você se escolheu. A sombra, ao ser iluminada, não some, ela se integra. E quando isso acontece, você se torna inteiro. E quem é inteiro não se atrai mais por metades disfarçadas de inteireza. O quinto golpe também desarma os fantasmas que o narcisista usava para te controlar. A culpa por dizer não, o medo de estar só, a ideia de que você é difícil de amar. Tudo isso começa a se dissolver, porque agora você vê, eram vozes antigas, vozes que nasceram muito antes dele. Ele só as amplificou, mas elas não pertencem mais a você. Você pode agradecê-las pela lição e deixá-las partir. A sombra revelada também é libertação. E nesse novo território interno, algo extraordinário acontece. Você para de buscar relacionamentos que te façam sentir inteiro e começa a construir conexões a partir da própria inteireza. Você não se curva mais por medo de perder. Você não aceita mais pouco por não se achar merecedor. Você não tenta mais caber em lugares pequenos, porque agora você ocupa espaço, com presença, com verdade, com dignidade. O narcisista pode até tentar voltar, mas ele não encontrará mais a mesma porta, porque essa porta foi fechada por dentro, não com rancor, mas com maturidade, não com mágoa, mas com soberania. O quinto golpe transforma você, e essa transformação é irreversível. Você agora sabe que ninguém pode te manipular, sem a sua permissão inconsciente, e essa permissão foi revogada para sempre. E talvez o mais bonito de tudo isso seja entender que a dor, por mais violenta que tenha sido, te conduziu de volta a si mesmo, que a relação que quase te destruiu, te reconstruiu em camadas que você nem sabia que existiam.
Que o caos, como dizia Jung, é apenas o estágio antes da criação, e que o verdadeiro milagre é sobreviver ao espelho e sair dele diferente. Este é o quinto golpe, a revelação da sombra, a integração do trauma, o fim do ciclo, o renascimento sem plateia, e você, finalmente livre. Há cicatrizes que não aparecem na pele, mas brilham nos olhos de quem sobreviveu ao invisível. E agora que o silêncio se instalou, talvez você perceba. Algo em você mudou. Não há fogos de artifício, nem aplausos, mas há um estremecimento discreto dentro do peito, como se um espelho tivesse sido quebrado por dentro e cada estilhaço revelasse uma parte esquecida de quem você sempre foi. Você não chegou ao fim, você chegou ao centro, em algum momento entre as palavras e os vazios, entre os reflexos e os golpes, você foi tocado por uma verdade que não pode mais ser ignorada. Ela não gritou, ela sussurrou. Como quem sabe que as maiores revelações não vêm no som, vêm no impacto, o que permanece. Carl Jung ensinava que nada nos transforma mais do que enfrentar o que evitamos. E hoje, você não apenas enfrentou, você nomeou. E ao nomear, libertou. Talvez ainda doa. E tudo bem, dor também é trânsito, é ponte, é o último vestígio da antiga versão de si mesmo se despedindo. A presença daquele que te manipulou pode até continuar ao redor, mas ele já não habita mais o mesmo espaço dentro de você, porque agora há luz onde antes havia carência, há silêncio onde antes havia súplica, há raízes onde antes havia fome. Você foi conduzido pelas entranhas de si mesmo e se chegou até aqui, não foi por acaso. Algo em você sabia que era hora de romper, de quebrar o ciclo, de deixar de ser o eco da dor de alguém para se tornar a voz da própria verdade. E essa voz não grita, ela vibra, ela pulsa, ela sustenta. O quinto golpe não apenas encerra um ciclo, ele desperta o novo arquétipo que dormia dentro de você, o que não precisa mais lutar por amor, porque é amor em essência. Repare nos detalhes à sua volta nos próximos dias. Observe os encontros, os diálogos, os silêncios. Porque agora você verá com olhos que já passaram pela noite escura da alma. O mundo continuará o mesmo, mas você não. E por isso tudo parecerá diferente. O narcisista, antes gigante, agora encolhe. A necessidade, antes urgente, agora silencia. E o medo, antes paralisante, agora se curva. A jornada que você viveu aqui não é um roteiro, é um espelho simbólico, uma travessia entre camadas psíquicas, onde nem sempre se sabe o que está sendo curado, mas sente-se que algo foi tocado. E esse toque permanece. Mesmo quando o vídeo acaba, mesmo quando o som cessa. Porque certas experiências não terminam, elas continuam reverberando em silêncio, como preces que nunca foram ditas, mas sempre foram ouvidas. Você não precisa entender tudo agora. A alma leva tempo para digerir verdades profundas. Apenas sinta. Apenas permita, deixe que o que foi dito encontre abrigo e que o que foi sentido encontre expressão. Carl Jung acreditava que aquilo que não se transforma se repete, mas você não está mais no ciclo. Você atravessou. Se essas palavras tocaram algo em você, se em algum momento sentiu que este vídeo não era apenas um conteúdo, mas um espelho, então deixe seu rastro. Curta como quem agradece. Comente como quem liberta. Compartilhe como quem salva. E inscreva-se como quem reconhece que esta jornada não termina aqui. Porque a maior revolução acontece quando você decide voltar para si e não aceita mais ser metade de ninguém.